Queridos, esta primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é uma carta recheada de ensinos, conselhos, orientações de Paulo a uma igreja que Paulo investiu parte do seu ministério. Paulo funda esta igreja na sua segunda viagem missionária e é uma das igrejas que Paulo inaugurou ou fundou de maior peso de glória, que teve maior influência no poder da ação do Espírito Santo de Deus. Paulo chega a dizer no capítulo 1, versículo 7, que era a igreja que não faltava nenhum dom, todos os dons esta igreja possuía. Era uma igreja cheia da presença de Deus. Mas o que me chama a atenção nesse texto sagrado é porque Paulo chega na cidade de Corinto e ele não prega um evangelho recheado ou fantasiado. O que Paulo prega a estes irmãos ou a estas pessoas é o evangelho do Cristo crucificado. Eu creio que o que nós estamos precisando ministrar no nosso tempo, na nossa geração, voltar a falar sobre a cruz, voltar a falar sobre o Cristo crucificado. E nós vamos observar que há 2 ou 3 grupos que aqui combatiam ou eram contra a pregação ou o ministério do apóstolo Paulo. Paulo fala aqui que havia 3 grupos e que se resume em 2, já vou te falar. O primeiro grupo que Paulo fala aqui é dos sábios, o segundo grupo era os escribas e um terceiro grupo era o inquiridor deste século. Este sábio que Paulo está falando eram os filósofos da época. Paulo existiu em um tempo em que a filosofia tinha um peso muito grande na sua época, na sua geração. Paulo também fala sobre os escribas. Os escribas eram os teólogos judeus que se opunham, eram contra a palavra, a pregação do apóstolo Paulo. Paulo fala também dos inquiridores. O que eram esses inquiridores? Eram aqueles que interpretavam os tempos, as estações de uma forma mística e metafísica, aqueles que decifravam alguma coisa sobre o tempo. Aí Paulo vai dizer, entre esses 3 há 2 grupos que eram contra a pregação do apóstolo Paulo. O primeiro grupo era os gregos, porque os gregos não acreditavam na mensagem, no conteúdo do apóstolo. Porque os gregos não acreditavam? Presta atenção para você entender, porque os gregos acreditavam. Se você já teve a oportunidade de assistir um filme, ler um livro sobre a mitologia grega, eles acreditam que os seus deuses estão sempre acima dos homens, os seus deuses estão sempre em um poder supremo, enquanto que o ser humano sempre está embaixo, enquanto o ser humano tem que reverenciar, tem que adorar, tem que prestar adoração. Aí Paulo vem e diz que o seu Deus, o seu Cristo, o seu mestre desceu do céu, morreu numa cruz, foi humilhado, foi cuspido, foi moído, foi triturado. Para os gregos isto é loucura, não cabia na mente dos gregos. Outro grupo que se opunha à pregação do apóstolo Paulo eram os judeus, porque os judeus acreditavam que o Messias, ele viria em um cavalo branco, com uma espada desembanhada, como um general de guerra forte e poderoso, ia tirar Israel das mãos dos romanos, dar liberdade a Israel e dominar o mundo da época. Aí Paulo entra em Corinto e começa a pregar de um Cristo que veio em um jumentinho, entrou em Jerusalém, foi moído, triturado, morreu numa cruz, foi humilhado. Para os judeus isto era loucura, não cabia na mente dos judeus. Mas Paulo então declara, ele olha para os gregos, ele olha para os judeus e olha para a grande obra que está sendo inaugurada lá naquela cidade. Ele diz, para os gregos pode ser loucura, para os judeus pode ser escândalo, mas para nós que somos salvos, para o ministério Vila Nova é o que, Paulo? É poder de Deus
Deus. A pregação da cruz ainda é poder de Deus. Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão e mandar glória para Ele, porque esta palavra te alcançou também. Alabaia séria chorecalaci. Olhe para cá, porque falar sobre a cruz, nós precisamos entrar no contexto da cruz. Morte de cruz